Preciso falar também sobre o Vasco, que procura em caráter de urgência o atacante canhoto que jogue pelo lado direito. Essa é hoje a prioridade Cruz Maltina para a janela que reabre em 20 de julho. Notícia da venda da SAF do Vasco para o filho do Lamarck, Edu, processos e burocracias normais sendo cumpridas, tá? Temos que aguardar. O rito demanda tempo mesmo, especialmente pelo fato de que não é uma operação simples. Não é o Pedrinho vendendo a SAF para o Marcos Lamarck. Você tem 31%, que não são 31%, são 31%, né? Seriam 70%, mas são 31% da 777, que virou uma massa falida, e hoje é a CAP quem toca, enfim. Falou que é o Léo Jardim, do Vasco. Ele fez uma defesaça ontem também. O Léo Jardim é muito bom também, goleiro. Bom, falando em Vasco, deixa eu contar aquela do patrocínio, então. Pode. O Vasco ele tem na mesa uma proposta de uma grande casa de aposta para ser sua patrocinadora até o final de 2027. E aí, o que acontece neste momento da negociação é algo normal, acho que em qualquer negociação, que está sendo discutido ainda em relação aos valores. O Vasco entende que, por ser um clube nacional, ele deve receber, não sei se exatamente o mesmo valor, mas ali algo nos padrões do que recebem Flamengo. O Flamengo recebe muito mais que os outros, né? Mas aí, ali nos padrões de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras e de São Paulo. E do outro lado, quem negocia tenta apresentar para o Vasco que esses contratos, esses outros clubes de patrocínio, foram assinados há mais ou menos 2 anos, quando o mercado estava, de fato, muito inflacionado. E que a realidade hoje das negociações ela é uma realidade diferente e que todos os clubes já estão se adaptando a esse novo mercado. E aí oferece ainda para convencer o Vasco algumas bonificações importantes de acordo com o desempenho esportivo. O que é que pode favorecer o sim do Vasco neste momento? 2 pontos. Primeiro, o Vasco está sem um patrocinador master desde o final do ano passado. Então procura isso já há alguns meses. E nesse momento tem essa proposta que é a maior, mais importante. E um outro ponto é que é uma grande empresa que tem uma credibilidade internacional. Então o Vasco vê isso com bons olhos. Esse ponto, inclusive, foi o ponto que fez, um dos pontos também, né? Mas talvez o ponto ali decisivo para o Vasco também escolher a Nike como a sua patrocinadora, a sua fornecedora de material esportivo, mesmo tendo outras propostas talvez até mais vantajosas. Agora, é importante que esse acordo seja fechado entre hoje e amanhã, no máximo quarta-feira. A gente vai ter essa resposta, porque a proposta é para já a partir de maio. Começar a partir de maio. Então, a gente já está no dia 27, então existe um prazo que a própria casa de apostas apresenta para o Vasco, que é: eu preciso resolver a minha vida e o meu orçamento. Sim. Então me responda até segunda, terça, no máximo no meio da semana, para esse martelo ser batido de maneira favorável ou não. Se for batido de maneira favorável, o Vasco já vai estrear esse novo patrocínio, até de uma maneira curiosa, no primeiro jogo do próximo mês, que é contra o Flamengo. Então, o Vasco joga a Sul-Americana nesse meio de semana, na quinta-feira, se não me engano. Mas ainda é esse mês, é dia 30. Então, o novo patrocinador já apareceria no uniforme do Vasco, já no clássico contra o Flamengo. Joga contra o Olímpia quinta-feira. Não vai virar novela, isso é um fato. Não deve virar novela, porque é isso. Tem que dar a resposta aí já nos próximos dias, para não dizer nas próximas horas, para a gente entender se o Vasco aceita ou não aí essa proposta. E legal que o Pedrinho tá arrumando a casa mesmo. Exato. O Pedrinho tá arrumando a casa. O Pedrinho, assim, sabe que... eu acho que muitas vezes, muita gente pegava as falas do Pedrinho quando ele era comentarista. Olha o que ele fala quando era comentarista e olha como ele age como gestor. Mas a gente sabe que no dia a dia do futebol muita coisa acontece. Claro. Né? E não é tão simples assim. É aquela brincadeira, tipo, fácil é falar aqui, difícil é fazer alguma coisa. Ir para a rede social falar é fácil. Então o Pedrinho ele está fazendo muito bem ao Vasco, não só nessa questão de, depois da SAF lá, da 777, todo aquele imbróglio, ele, né, puxando para ele. Outro dia até vi um post dele, dizia lá que o Pedrinho colocou o patrimônio dele à disposição. Então, assim, tá fazendo um trabalho muito bom mesmo. Muito bom mesmo. A própria visão aí, acho que é algo até particular, uma visão muito do Pedrinho nessa questão de relacionar o Vasco a essas marcas que são mundiais, que são grandes, porque isso dá também credibilidade ao Vasco. Então essa é até uma visão que o Pedrinho tem no momento de escolher, como a gente falou, por exemplo, a Nike, ou fechar esse acordo com esse novo patrocinador. É que nem tudo depende só dele, depende ali também
da questão dos outros de conselho, de aprovações internas, mas enfim, essa resposta vai ser dada aí entre hoje e amanhã. Se dentro de campo as coisas ainda não estão funcionando como ele está esperando, sabe? Fora de campo, como o Hernan trouxe, ele está organizando a casa e pelo menos colocando as contas em dia. E eu quero saber se vai bater os 2.000 likes, porque agora havia um combo de informação de São Paulo. É, porque o Hernan tava lá. Então 2.000 likes pelo menos hoje? Vamos bater a meta, né? Vai bater. Pelo vai bater. amor de Deus, Tem vamos vascaíno aí assistindo? Pô, Então, A torcida do Vascão é engajada, o velho. gigante da colina. demais. É engajada. Demais. Por isso que nessa negociação do Vasco pedir ali, ou entender... Para o bem ou para o mal. Não, mas nesse Quando sentido você fala do alguma coisa de Vasco ali que a torcida fica brava, pô, os caras... Mas você sabe que nesse engajados. sentido do Vasco entender que ele merece um valor aí do tamanho de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, é absolutamente compreensível e justo que o Vasco peça isso. Que engaja também. Mas existe essa questão também de que hoje os patrocínios, os valores negociados são menores do que eram há alguns anos. Né? Sim. Isso. E os novos contratos já têm sido mais baixos do que Mas você aqueles diz por ser de casa de aposta em si? Isso. Hoje em dia tem uma mudança em relação a esse cenário. O mercado. O cenário econômico de tudo isso, né? Exato. É só Vamos de São um Paulo. bastidor do jogo do Vasco de ontem lá, tava na Neoquímica, o Renato Gaúcho foi passar para ir para sala de imprensa, né, para dar a coletiva, ele passou bufando assim de raiva, sabe, que eu vi? Sabe quando a pessoa passa assim, ó? O Renato? Renato Gaúcho. Ele tava bravo na entrevista. O pessoal falou que foi... Tava, né? Tava bem irritado, ele passou bufando assim e saiu bufando de raiva, então percebe-se que o clima não foi tão desagradável. Ele lamentou o fato ali do Vasco ter jogado quase que um tempo a mais e não ter conseguido marcar. É isso que eu falei, dentro de campo o Vasco ainda não está correspondendo, já que fora de campo as contas estão sendo colocadas em dia. Ô, Hernan. E assim, só um exemplo assim, do que dá para entender porque o Renato estava tão bravo, é que no jogo contra o São Paulo, ele toma o gol, São Paulo poderia ter ampliado o placar, mas o time ficou em cima, lutando e foi lá e buscou a virada. E dessa vez acabou não acontecendo. Fala, rapaziada, chegando aqui com aquele giro de notícias do Vasco da Gama. Pra você que gosta do conteúdo, peço humildemente seu like. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber tudo que está sendo informado e noticiado nos dias de hoje. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.